Boa noite, nosso muito obrigado. Que a graça divina continue em nossos corações para que possamos ser sinal de vida e de alegria em nossas comunidades. E hoje temos a graça de dar mais um passo nesse processo de formação. Hoje, muito felizes com a presença do Frei Gilvander e a presença de cada um. Então, eu escolhi um versículo bíblico para que possa acompanhar o nosso encontro de hoje. Estamos aqui unidos, reunidos, em nome de um Deus que é Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, iniciamos o nosso encontro, este aprofundamento, também pedindo que essa luz, que é Jesus, esteja em nossos corações. E que o bom Jesus, nosso padroeiro, derrame bênçãos sobre cada um de vocês. Frei Gilvander, a palavra é com o senhor. Ok, então boa noite a todas, a todos, a todes. Gratidão pelo convite, fiquei muito feliz por ser convidado. Estou muito feliz de estar aqui, sei que é uma grande responsabilidade refletir com vocês a partir da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? André, como é que vai ser mais ou menos o roteiro aí? Que tempo que eu tenho? Nós vamos fazer abrir para perguntas e para as pessoas falarem também. Como é que vocês pensaram? O senhor pode usar o tempo até as 18h40. Ah, tá. E aí depois a gente abre para as perguntas, o pessoal pode usar o chat aí para fazer as perguntas, e a princípio às 18h50 o senhor pode retornar para fazer as considerações finais, respondendo algumas questões e fazendo aquela bênção de encerramento. Pode ser assim? Excelente. Perfeito. Então assim, porque uma das características do tipo de ler a Bíblia, né, do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, é a leitura comunitária, né? Nós não podemos aceitar a privatização da Bíblia, né? A leitura comunitária, coletiva, militante, transformadora, né, ecumênica e macroecumênica. Então, fique atentos aí, quem for possível, vá anotando aí, se for possível, no chat ou no papelzinho do lado aí, para depois socializar, seja pergunta ou ideias também, né, propostas, né, que vai, assim, brotando a partir da reflexão, a carta dos Gálatas, né? Olha, para começo de conversa, o tema que eu propus, né, para o Luiz Carlos, eu lendo assim essa carta aos Gálatas, né, que é uma carta pequena, apenas 6 capítulos, mas Paulo é duro e é direto, assim, é papo reto, né, nesses apenas 6 capítulos, né, e aí eu tenho a intuição que se pudesse sintetizar em 2 frases, em 2 exortações que o apóstolo Paulo faz para nós. Paulo apóstolo, a primeira, o Paulo apóstolo diz assim, de forma muito enfática: Gálatas, povo das queridas comunidades da região da Galácia, né? Comunidades pequenas, a maioria comunidades rurais, pequenas cidades, na Ásia Menor, que era uma província, mas uma província colonizada, né? Estava dominada pelo Império Romano, e a primeira exortação é o apóstolo Paulo dizendo assim: povo querido das comunidades da Galácia, não esqueçam os pobres,
não esqueçam os pobres, não esqueçam os pobres. É o que está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 10. E a segunda exortação, que perpassa e permeia os 6 capítulos da carta aos Gálatas, eu intuo que o apóstolo Paulo, ele está assim quase que gritando, dizendo o seguinte: povo querido das queridas comunidades da Galácia, sejam livres, sejam livres, sejam livres. Não aceite nada que os escravize, que os amarre, né? Cultive o espírito de liberdade, crie condições objetivas para vocês serem livres e aí conservar toda a dignidade. Então, essas são 2 colunas mestras imprescindíveis na carta do apóstolo Paulo, né? Lembrar que vocês já devem ter refletido muito, talvez várias reflexões que eu vou colocar aqui, vocês já tenham socializado aí no outro encontro, né? Mas é para enfatizar. Então, assim, a carta aos Gálatas, escrita ali por meados da década de 50 do primeiro século, né? 55, 56, 57, né? Um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Lembrar que nessa época aí não tinha nenhum dos 4 evangelhos escritos. Os 4 evangelhos foram escritos ali de 70 até 110, mais ou menos, né? Agora, então a gente precisa, com Paulo, se aproximar dessa carta, né? Assim como Jesus não nasceu Cristo pronto, mas Jesus se tornou Cristo, né? Para dizer na linguagem do Papa João 23, né? Jesus foi tão humano, que se tornou Cristo, enviado de Deus. O apóstolo Paulo também não nasceu discípulo de Jesus Cristo e do seu evangelho. Aliás, Paulo nasceu Saulo, se tornou perseguidor de cristãos antes de se converter ao evangelho de Jesus Cristo. Após estudar muito e se tornar um intelectual orgânico, na convivência com o povo escravizado fora da Palestina, Paulo passou por um profundo processo de adesão ao Evangelho de Jesus Cristo, que durou muito tempo, né? Aquela leitura lá de Atos dos Apóstolos, dizendo que Paulo teria caído do cavalo, como se fosse assim, uma conversão súbita. Não. Primeiro que lá em Atos dos Apóstolos nem cavalo existe, né? Uma leitura jogou em cima do texto essa história de caiu do cavalo, é uma expressão. O processo de conversão do apóstolo Paulo durou no mínimo uns 14 anos, né? Ele passou por noites escuras, enfrentou desertos. Ele diz, em Gálatas 1,17, foi para o deserto da Arábia. Ele foi muito incompreendido, perseguido, né? Tentou, todo sábado ele chegava numa cidade e ia primeiro na sinagoga, tentava com os judeus, aí eles rejeitavam, tentava de novo, rejeitava, até que ele foi direto aos gentios, né? E, segundo a tradição da igreja, terminou martirizado, né? Assim, perfeita sintonia com Jesus Cristo, o nosso mestre. Então, para a gente, eu acho que primeiro a gente tem que responder essa perguntinha. Quem foi, como viveu Paulo apóstolo? E entre as várias características do apóstolo Paulo, que me chamam muita atenção, primeiro que Paulo teve a oportunidade de estudar muito, né? Um erudito, estudou na escola de Gamaliel, né? Um homem letrado, né? Mas tinha tudo para usar essa erudição, esse letramento, para dominar as pessoas. E aí me chama muita atenção que, além de ser um intelectual, Paulo se tornou um intelectual orgânico, porque ele começou a conviver, a viver junto com o povo escravizado. E uma forma concreta do Paulo demonstrar isso é que Paulo se tornou um trabalhador manual, um tecelão, fabricador de tendas, né? Um artesão trabalhando com as mãos. E nas várias cartas do apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer assim, olha, eu trabalho
com minhas próprias mãos por vários motivos. Primeiro, para garantir o meu sustento. Segundo, para não ser peso para as comunidades cristãs. E terceiro, porque ao trabalhar manualmente, né, como artesão, fabricador de tendas, Paulo estava assumindo a condição dos escravos, né? Nós não podemos esquecer que dentro da cultura grega, helenista e o Império Romano ali, o que a ideologia dominante que permeava e perpassava todas as relações sociais dizia que trabalhos manuais era coisa de escravo, né? E aí a gente precisa lembrar que o Império Romano, naquela época, estima-se que tivesse cerca de 60 milhões de pessoas e as comunidades cristãs eram pequenininhas, né? Por exemplo, a comunidade de Corinto, no início, tem biblistas que acham que era só 14 pessoas, 21 pessoas, 27 pessoas, 40 pessoas. Então, a gente fala assim, comunidade de Corinto. A gente acha que Corinto tinha lá 400, 500 mil pessoas. Era uma luzinha no meio de muita treva ali, né? E aí, quando Paulo assume essa posição de dar o testemunho e de anunciar o evangelho, que é de forma grátis, não cobrando, né? O tal do Hillel, o judeu lá, ensinava de forma gratuita, mas tinha outros judeus, como Shammai, que cobrava para evangelizar. Então, acho que a gente precisa sempre entender os escritos do apóstolo Paulo, a gente precisa sempre considerar, Paulo não foi só um intelectual, Paulo foi, acima de tudo, um trabalhador manual, trabalhava com as mãos, né? Que era a profissão dos escravos. E aí 2/3 desses 60 milhões de pessoas do Império Romano eram pessoas escravizadas. E mais uns 20% semi-escravos. Livres mesmos, chamados cidadãos, era de 5 a 10% no máximo. Então, aquilo que a gente vê no Evangelho lá, Jesus ensinava com autoridade, eu acho que o fato de assumir, trabalhar junto com na profissão dos escravos, dava uma santa autoridade para o apóstolo Paulo pregar o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho verdadeiro, né? E também a questão de ensinamento grátis. Só daqui já decorre posturas revolucionárias, subversivas, que a gente precisa atualizar, fazer teologia bíblica. Veja bem, hoje continua mutatis mutandis, o esquema é o mesmo, nós estamos debaixo de outro imperialismo, né? Naquela época era o Império Romano, hoje é o imperialismo do capital, é a idolatria do mercado, né? É o imperialismo do agronegócio, é o imperialismo dos fascistas, dos bolsonaristas, né? Dos políticos profissionais asquerosos, né? Império do latifúndio, império da devastação do meio ambiente, né? A ditadura da mineradora Vale, né? E na sociedade hoje, o que faz? Quem estuda muito, por exemplo, os médicos, o cara estuda, passa a ganhar um salário de 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, um jogador de futebol ganha 300 mil reais, 1 milhão de reais, isso é um absurdo. Quem ganha os menores salários hoje na sociedade são as pessoas que trabalham com as mãos, são as profissões manuais, né? É os trabalhadores da construção civil, né? Ajudante pedreiro, carpinteiro, porteiro, vigia, né? O motoqueiro do Uber, do office boy, né? E são as profissões escravizadas, né? E outra coisa, como Paulo ensinava gratuitamente, hoje, lamentavelmente, tem muitos líderes religiosos hoje, sejam pastores, padres, né, ou leigos, que estão ganhando muito dinheiro usando o discurso religioso, né? Por exemplo, para tocar, não teologia da prosperidade, mas ideologia da prosperidade, né? Porque esse negócio de dizer teologia da prosperidade, teologia é algo que liberta, é ideologia mesmo, dizer que
quem está se enriquecendo, Deus está abençoando, e quem está sofrendo é porque é pecador, é culpado, Deus está castigando, isso tudo é mentirada, né? Então, acho que é importante a gente resgatar isso. Outro ponto para a gente entender a carta aos Gálatas é a gente não esquecer nem um segundo o contexto em que estavam as comunidades lá da Galácia. Primeiro, não sabemos exatamente, mas é muito possível que as comunidades cristãs que se formaram na região da Galácia, ali na Ásia Menor, uma província romana, mas colônia, né, colonizada, que maciçamente era constituída de pessoas migrantes. Uma hipótese que seja do tal dos gaulês, que migraram para lá. E isso é um dado importante, porque se é a comunidade de migrantes, e grande parte comunidades rurais, ou de aldeias, pequenas vilas, né? É muito provável que, então, que fosse famílias sem terra, famílias discriminadas porque estavam vivendo longe da sua pátria, do seu torrão natal, né? Outro dia eu refleti sobre isso aí. Quem não, por N motivos, ainda não viveu fora da sua terra natal, não sabe o que é viver como estrangeiro ou ser migrante, né? O tanto que você pode ser discriminado. Então, esse é um aspecto. Comunidades discriminadas, comunidades de migrantes, e migrantes provavelmente que foram por deslocamentos forçados, foram para lá, né? E é meio por acaso, não foi muito planejado, não, que Paulo chegou lá. Paulo, por uma doença, que ele teve que fazer uma parada lá na Ásia Menor. E também não deixa claro qual doença. Uma possibilidade é que tenha sido um problema de vista, né? No finalzinho da carta aos Gálatas, Paulo, que normalmente ditava para outro escrever, ele fala assim, olha, eu estou pegando a pena aqui, veja o tamanho da letra que eu estou fazendo. Estou escrevendo aqui com letras garrafais. Aqui tem duas hipóteses. Isso pode corroborar a ideia de que, de fato, a doença que o fez parar ali na Ásia Menor foi um problema de visão, por isso ele está fazendo a letra grande para ver melhor. É uma possibilidade. A outra possibilidade, você escrever com as letras garrafais, é para enfatizar. Olha, eu tô escrevendo para vocês, mas eu estou indignado, eu estou ferido, estou magoado, porque, nossa, eu anunciei para vocês aqui o evangelho de Jesus Cristo, o único evangelho. Agora vocês estão sendo seduzidos por esses falsos irmãos aí, esses falsos irmãos, esses tais judaizantes, parece que vocês estão igual folhas ao vento. Aí ele fica, né? Então tem essa possibilidade. E aí a carta também é muito legal, porque mostra a amizade e o carinho e o cuidado que o apóstolo Paulo desenvolveu na relação com as comunidades cristãs lá da Galácia. Algo parecido com o que ele revela na carta aos Filipenses, né? Na carta aos Gálatas, o Paulo chega a dizer assim, olha, eu sou testemunha número 1 do amor, do carinho que vocês têm por mim, eu sei que vocês seriam capazes de arrancar os olhos de vocês para me dar. Aqui está mais um argumento que induz a gente a pensar que possivelmente ele estava sofrendo um problema de visão. Se ele estava meio cego, ele fala, vocês me amam tanto que vocês é capazes de arrancar os olhos para me dar. Assim como tem aquela tradição de Santa Luzia, né, que alguém admirava tanto dela que tive que arrancar os olhos dela, ao contrário, né? Outro aspecto, então, assim, relação de amizade, de cuidado muito próximo, né? E isso me chama atenção, por exemplo, agora à tarde eu estava editando aqui alguns vídeos sobre cozinhas solidárias do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Tem quase 20 estados aí, só em Minas Gerais eles já organizaram e estão funcionando 12 cozinhas solidárias.
aqui em Belo Horizonte, já tem uma, vai inaugurar a terceira agora na ocupação Padre Júlio Lancelotti aqui em Belo Horizonte, está na iminência de inaugurar outra em Contagem, e aí o coordenador Jairo me dizia assim, Frei Gilvander, para nós do MTST, a cozinha é o coração da ocupação. Normalmente, quando a gente faz uma ocupação do sem-teto, a primeira barraca a ser construída é a da cozinha, porque chamar a companheirada ali, constituir a comissão da cozinha para gerar alimento, para alimentar as pessoas, isso é o gesto de amor ao próximo, é fantástico, é carinho, né, é afetividade, é cuidado, né? E aí eles dizendo assim, olha, agora, no meio dessa pandemia e do pandemônio, né, de tantas coisas aí, 20 milhões passando fome, nós temos que estar junto, cuidando com carinho das pessoas. Esse é o espírito que Paulo e as comunidades lá estabeleciam, né? Outro aspecto, para a gente entender bem a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, é a gente prestar atenção como é que era o contexto, né? Frei Carlos Mestre gosta de dizer assim, olha, não existe só o texto, tem o texto, o pretexto e o contexto, aquele tripé, né? E texto é um tecido. Texto igual, tem a minha camisa aqui, o pano é um monte de fios que você vai trançando assim. A mamãe era fiadeira. Eu, quando era pequeno, ajudava a mamãe fiar o algodão lá e depois ela fazia a calça nossa de algodão com aqueles fios. Você vai amarrando o outro. Então, fios trançados faz o tecido. Então, o texto é um tecido, né? Entrosado ali. Só que para entender bem o texto, o tecido, essa trama de palavrinhas, de letras, você tem que ver qual o pretexto, qual a intenção, qual o objetivo da mensagem, da carta. Outro, qual o contexto? E contexto da forma mais ampla e nos seus vários aspectos, né? O contexto político, contexto econômico, contexto social, contexto antropológico, contexto psicológico, contexto cultural, contexto religioso, contexto psicológico das pessoas, né? Contexto ambiental, ecológico, para dizer na linguagem de hoje, né? Contexto de gênero, né? Tinha mais mulheres, menos mulheres, contexto de escravos ou livres, como é que eram essas relações, homem, mulher e tal, de vários povos, judeus, gregos, várias etnias, tem que ficar atento. E aqui eu destaco dois aspectos que a gente não pode esquecer. Primeiro, veja aqui, ó, como é que era a lógica e a estrutura que fazia reproduzir o Império Romano. O Império Romano, ele se reproduzia cotidianamente porque ele era movido a relações sociais escravocratas. Como é que era isso? Quer dizer, apenas 5% das pessoas eram consideradas dignas de ser cidadãos livres, 90% ou eram escravos ou semi-escravos. E aí, como escravo, você não era apenas explorado, não era superexplorado de várias formas. Tinha que trabalhar demais, às vezes só pela comida, né? E tinha que, na prática, pagar uma carga tributária imensa, né? Não é à toa, a gente não pode esquecer, lá depois, quando aparece nos evangelhos, lá chegando para Jesus, e aí, Jesus, devemos ou não pagar imposto? Porque a Bíblia é assim, eu já até pedi para algum pessoal dos contadores aí, ciências contábeis, para traduzir para nós a carga tributária que recai principalmente sobre os pobres, né? Proporcionalmente no Brasil, quem mais paga imposto são os pobres, né? Mais de arriscar assim, 70% do que os pobres recebem é imposto. Você vai colocar tudo de cada coisa que você compra, 30%, 40% de imposto e tal, né? Então, a exploração por trabalhar de forma forçada, muitas vezes só pela alimentação, exploração tributária, exploração também pelo militarismo, né? Na linguagem, o fascismo que reinava, né? O exército e as forças policiais imperando, dominação também pela ideologia dominante, por exemplo, que os arautos, né, naquela época tinha uma espécie de gado também que divulgava que o imperador era divino,
Então, o imperador que era o senhor, era o Curios. Falou imperador. Então, assim, tinha uma censura muito grande, né? É nesse contexto que Paulo que Paulo está animando as comunidades. E qual que era a grande mentira, a grande fake news que o Império Romano tocava para frente? Olha, o sentido da vida está em você trabalhar, tentar comprar para acumular, né? Era montar uma pirâmide socioeconômica, sim. De outro lado, aí, nesse contexto, o que Paulo faz? Aí, o Império Romano montava uma sociedade hierarquizada, uma elite lá em cima e pisando os de baixo. Agora, veja bem, o que é o cerne do evangelho anunciado por Paulo, inspirado e testemunhado por Jesus Cristo. Primeiro, comunhão de mesa, partilha econômica e social. Vão todo mundo comer junto, na mesma hora, no mesmo prato, e não tem esse negócio assim, escravo come em pé. Na época era assim, os escravos comiam em pé, não tinha tempo nem para mastigar, só os cidadãos podiam sentar tranquilo e comer sentado. E ele fala, não, todo mundo tem a mesma dignidade, vamos acabar com esse divisionismo aí. Agora não pode ter mais separação entre homem e mulher, nem livre e escravo, né? Judeu e tudo. Todos têm a mesma dignidade. Veja o quanto que a Carta aos Gálatas é revolucionária. Para dizer numa linguagem de hoje, eu acho que Paulo, assim, inspirou a gente fazer o coração da Constituição brasileira de 1988, que é o princípio basilar, fundamental da atual Constituição brasileira, respeito à dignidade humana. Quer dizer, para Paulo, ele só falta dizer com essas palavras lá, né? Mas assim, toda pessoa tem a mesma dignidade e ninguém é mais digno do que o outro. Tem que superar esse trem, não pode livre ficar dizendo que ele é mais santo, que ele é mais puro, que ele é mais humano do que o escravo. Não, todos. Tem que acabar com o machismo e o patriarcalismo, então não pode ter mais distinção entre homem e mulher. A mulher tem a mesma dignidade do que o homem, né? Tem que acabar também com a hierarquia entre as etnias e as culturas. Basta desse negócio de judeu e grego. Todos, não tem mais disso. Então, assim, com essa proposta de comer junto, igualdade e equidade nas relações sociais e econômicas, propondo equidade também nas relações de gênero, igualdade entre homem e mulher, não hierarquia, homem mandando na mulher, né? E entre o escravo. Com isso, Paulo, assim, dá um chute na canela, arrebenta, dá lá no judô, né? Dá um soco no estômago da engrenagem do Império Romano. Então, a Carta aos Gálatas é tremendamente subversiva e revolucionária porque arrebenta com a lógica e com a estrutura que os arautos do Império Romano propunha. Quando ele propõe, todos têm a mesma dignidade, não pode ter. Eu estou propondo para vocês uma religião universal, né? O coração da convivência, da religião nossa vai ser a convivência. Convivência. Não vai ser culto, né? Reza, mística, lá, celebração, isso ajuda, mas o coração é convivência. E nós temos que conviver todos como irmãos e irmãs. E aí tem que acabar com todas as hierarquias e as opressões. Isso arrebenta. Aí por que o apóstolo Paulo fica furioso, possuído por uma ira santa? E aí vocês imaginam, a gente precisa se colocar também na pele, na perspectiva das comunidades lá da Galácia. Você imagina, para as mulheres que estão sendo oprimidas e violentadas pelos machões, né? Desrespeitada e um zero à esquerda. Chega o apóstolo Paulo abraçando as mulheres e fala, não, vocês têm a dignidade, os maridos de vocês não são melhores que vocês, não? Tal. Vocês acham que as mulheres não ficavam felizes? Pulava de alegria, que maravilha que aparecesse Paulo aqui.
Os escravos, que eram alijados da mesa comum, tinha que comer em pé, o resto da sobra. Até hoje tem nas capitais aqui, em Belo Horizonte aqui, nesses prédios luxuosos aí, quem trabalha, os escravos de hoje, né, os trabalhadores manuais, a doméstica, o limpador, o que vem para consertar e tal, não sei o que, o vigia, não pode entrar no elevador social, ele tem que entrar lá no elevador dos escravos lá. Aí chega o Paulo com essa proposta, fala, não, ó, vem cá, vocês escravizados, eu estou trabalhando e sou escravo igual vocês também, ó, e não aceito ninguém dizer que nós não temos dignidade, não. Então, assim, eleva a autoestima, faz fortalecer o infinito potencial humano e divino que existe em qualquer pessoa, né? Nas várias perspectivas. Relação de gênero, ele martela, né, no machismo e patriarcalismo. Relações sociais escravocrata, ele diz, gente, essa relação aí de ficar achando que os escravos não, isso aí não podemos aceitar isso, não. Então anima os escravos, né? Os gentios, que sentiam, os migrantes que eram discriminados, ele falou, não, vocês também têm a mesma dignidade, independente se vocês estão na terra natal de vocês ou não, vocês também são filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus. E ele fala assim, tem que lembrar para vocês aqui, os judeus ficam estufando o peito e dizendo que eles são herdeiros da promessa, mas quem era Abraão? Abraão, primeiro que ele não era judeu, era sem terra, estava longe da terra, não era circuncidado e foi digno, Deus, Javé, o achou digno de firmar uma aliança com ele, propondo 3 coisas. Você vai ter terra, você vai ter povo, descendência, e você vai ser abençoado. Então ele jogava na cara desses falsos irmãos, dizendo, vocês estão sendo hipócritas, porque inclusive Abraão não foi circuncidado e ele era abençoado também. Então, em pé de igualdade. Então, a carta aos Gálatas arrebenta com todas as relações sociais ou propostas religiosas que visam estabelecer hierarquia e dominação de uns sobre os outros, né? Aí a gente começa a entender, nos 6 capítulos da carta, por que o apóstolo fica furioso, ferido, indignado, né? E é uma carta assim que ele escreve com sangue nos olhos, né? Com carinho, mas dando um puxão de orelha. Ele falou, caramba, ele falou, vocês não entram nessa aí não, gente. Agora vem esses falsos irmãos, esses judaizantes, querem impor aqui, se vocês aceitar a circuncisão, viver na lógica deles, da lei, da pureza, da impureza, e manter a lei que eles querem, né? Que é jejuar. E qual que era a proposta que o Paulo foi acusado de 3 coisas, né? Graves, que ele se defende na carta. Primeiro, os judaizantes chegaram e falaram, mas você não é apóstolo, não? Você não conheceu Jesus? Aí já foi o primeiro problema. Ele falou, chega para lá. Ele faz questão de começar a carta. Ele está tão indignado que, diferente das outras cartas, que ele começa a carta mandando abraço. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Aquilo já começa seco. Paulo, apóstolo. Paulo, apóstolo, quer dizer, eu sou apóstolo, viu? Sou apóstolo. Então, que história é essa bitoleira de vocês aí, essa viseira de vocês que achar que só pode ser apóstolo quem dos 12 lá? Inclusive, um dos 12 traiu, não teve que escolher um outro lá que não era dos 12. E Barnabé não se tornou apóstolo. E depois ele vai escrever lá no final da carta aos romanos, né, que até uma mulher, Júnia, companheira de Andrônico, se tornou apóstola. Então ele defende isso aí. Outra coisa ele fala assim, mas você não conheceu Jesus. Eu falo, não, mas eu conheci muito bem as comunidades e Jesus, eu sou apaixonado por Jesus porque ele nos amou, ele doou a vida dele por nós. Então, Paulo é profundamente marcado pelo amor, né, de Jesus Cristo. Aí, para me fechar aqui, porque eu já estou vendo que eu já tenho que fechar aqui e passar a palavra para vocês, que o tempo é uma maravilha, mas o tempo não para, né? Veja a gravidade do que esses judaizantes, esses
falsos irmãos, e era internos, viu? Aqui é outra coisa também, parece que a carta aos Gálatas se inspira muito, porque é o que nós estamos vivendo hoje, assim, não é anarquia, não, mas as contradições internas, não só na Igreja Católica, mas em todas as outras igrejas, né? Em cada igreja tem os esquerdistas, tem o centrão, tem os de extrema-direita, tem os fundamentalistas, tem a turma da circuncisão, tem a turma da lei da pureza e da impureza, né? Então, eles chegam dizendo, tem que circuncidar. Quer dizer, na prática era assim, ó, só pode ser cristão se primeiro se tornar judeu. Ó, isso é um absurdo. Você vai exigir que o nordestino deixe de ser nordestino e passe a ser mineiro para namorar e se apaixonar por uma mineira? Não tem lógica. Eu já fiz casamento de 12 militantes gaúchos do MST com 12 mineiras e não teve esse problema de geração, de etnia, né? Lembrar bem, a circuncisão, no início, era uma regra sanitária, né? Na experiência do deserto lá, com pouca água, muito sol, então, fazer a operação da fimose, cortar o prepúcio do pênis, era para evitar a pessoa, a criança, o adolescente, o jovem, o homem, tudo, né? Com pouca água, com pouca higiene ali, adoecer e contrair uma infecção. Então, no início da circuncisão, era uma medida sanitária para gerar vida, né? Assim também a lei da pureza e da impureza. No início, eram regras para viabilizar a vida. Por exemplo, o povo está fazendo a caminhada no deserto, escassez de água, muita areia, muito calor e tudo, e fome também, e aí o pessoal começou a comer. Achava uma folha, comia, achava uma barata, comia, achava um rato, comia aquele rato também. E aí, daí a pouco, eles começaram a pensar, você adoeceu, o que você comeu? Eu comi aquele trem lá. Então tem certas coisas que não pode comer. Aí começaram a separar as coisas puras e impuras. Então animal, se é quadrúpede, vamos comer só os que rumina. A vaca, o boi, que faz uma digestão durante uma hora. Porco, não rumina, então ele é mais remoso, então não vão comer, não. Então, a lei da pureza e da impureza, também na sua origem, assim como o início do Rio São Francisco, são uma gota d'água, e depois vai aquelas nascer águas cristalinas, né? Beleza. Só que com o andar da carruagem, com o passar do tempo, tanto circuncisão como lei da pureza e da impureza, deixou de ser uma medida que gerava vida e se tornou um legalismo, um ritualismo, né? Assim também há outras medidas da questão da lei que eles propunham. Por exemplo, os judeus inventaram lá no Monte deles, quem não estiver fora da Palestina, que estiver longe do templo, porque você prestar o sacrifício, fazer o culto, oferecer o seu cordeiro lá, se você tiver por outro motivo fora, então para substituir o culto e a realização do sacrifício, a doação da sua ovelha ali, você pode substituir por 3 coisas. Você pode fazer esmola, jejum e oração. Essas tríades. No início também, era uma proposta humanizadora, porque era uma forma assim de você incluir por exemplo, quem está viajando, quem se tornou migrante. Então, você não podia estar com a sua comunidade para oferecer lá o culto na sinagoga e tudo tal. Não, então você vai estar em comunhão conosco, então você faça a sua oração, jejum, né? E jejuar é importante também até para manter a nossa saúde, né? Nós estamos na saúde ao contrário, porque é o consumismo, aí gera obesidade, né? Jejum é importante. Agora, condenar as 20 milhões de pessoas à fome não é jejum. Jejum é uma coisa para ser feita uma vez por mês, de 2 meses, assim, né? Oração da mesma coisa. O problema é igual, por exemplo, o sacrário. Vocês sabem que o sacrário, como é que começou a história do sacrário? Lá na Idade Média, quando tinha uma pessoa doente, a comunidade celebrando a Eucaristia aqui, alguém falou, padre, a Dona Maria está doente, está acamada.
Ela falou, então vamos deixar uma hóstia aqui, depois você leva para ela lá. Então, o sacrário foi para deixar a hóstia ali, para incluir os doentes, os acamados, os paralisados, que não tinham como ir lá na celebração ao vivo. Então, era uma proposta beleza. Só que, com o passar do tempo, aí cai um ritualismo, aí começa a adorar a hóstia, aí vira um ritualismo. Então, eu termino por aqui, e aí o apóstolo Paulo diz, gente, se circuncisão, se a lei do puro e do impuro, e essas 3 regras aí eram coisas boas lá no início lá, mas não pode ser agora uma algema, uma corrente, para nos jogar de novo na escravidão aqui, não. Porque a gente tem que transformar a sociedade, as relações sociais não pode ser escravagistas, né, tem que ser liberdade, e a gente tem, o principal da religião é convivência humana e fraternidade, né? Outro dia eu encontrei um jovem, eu perguntei para ele, falei, mas você não é... Ele disse que não era católico. Eu falei, mas você é ateu? Eu brinquei com ele, você é ateu? Ele falou assim, não, minha religião eu respeito. Achei legal. Tá bom, fico por aqui, agora com vocês aí. Eu fiz só a introdução, que é bom mesmo é a prosa daqui para frente. Frei Gilvander, muito obrigado. Muito obrigado por essa alegria em falar com a gente, em nos ajudar a olhar essa história tão bonita que é a história, né, do apóstolo Paulo. O Antônio de Pada fez algumas observações aqui. Ele, primeiramente, ele pergunta, por que a obsessão de Paulo no sentido de ser contra a circuncisão? Por que a insistência, tendo em vista que o próprio Cristo foi circuncidado? Outra questão que o Antônio de Paulo, Frei Antônio, apresentou. Paulo parece considerar os judaizantes como inimigos. Não seria o Império Romano o inimigo maior? Paulo, ao se colocar como um trabalhador manual, parece aproximar mais da proposta de Cristo do que os próprios apóstolos, os 12. A princípio, são esses os questionamentos. Ótimo, então vamos dialogar a partir da primeira, né? Repete a primeira, por favor. Você vai repetindo uma por uma aí. Perfeito. Por que a obsessão de Paulo no sentido de ser contra a circuncisão? Por que a insistência, tendo em vista que o próprio Cristo foi circuncidado? Olha, primeiro, não é obsessão. É amor e paixão pela verdade que liberta. Nessa carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele é tão amoroso, tão sincero, assim, abre o coração, né? E é papo reto. E aí ele fala, vocês estão sendo hipócritas, né? Só existe um evangelho, os outros são falsos, são mentirosos e tal. É provável que a defesa que o quarto evangelho, o evangelho do discípulo amado, escrito lá uns 40 anos depois, né? Está lá no evangelho, a verdade liberta e a mentira mata. É provável que o evangelho, que as comunidades joaninas se inspiraram aqui em Paulo. E aqui, acho que é o Antônio Timóteo que está perguntando, não é? E aí, Paulo toca numa questão crucial. Metade da resposta é o que eu já falei aqui. Não é obsessão, e porque Paulo foi circuncidado, assim como Jesus, mas naquela espírito que eu coloquei aqui, da circuncisão no início, como uma medida sanitária. Por exemplo, hoje, você sabe que em agosto, aliás, a guerra que foi no Brasil ainda é até hoje, muita gente que demorou para entender que para evitar Covid tinha que cumprir as várias regras sanitárias, né? Usar máscara, lavar as mãos, álcool em gel, manter distanciamento, o negacionismo e tal. Então, agora, esse é um ponto. Agora, o que esses falsos irmãos, e eram internos mesmo, esses judaizantes,
Queriam era muito grave, porque na prática eles atropelavam a dignidade humana daquelas comunidades que já eram migrantes e que já eram desrespeitadas, escravizadas, inclusive pelo Império Romano. Então, você impor. Eu acho que para a gente entender isso, então não é simples assim dizer que, como a gente está longe, a gente pode pensar assim que a circuncisão é uma questão pequena. Mas a gente vai ver lá, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, foi escrito 30 anos depois, né? Nos primeiros 15 capítulos, assim, as comunidades vão superando uma barreira atrás da outra. E a maior barreira que foi superada, e só apareceu lá no capítulo 15, foi preciso 15 capítulos de Atos dos Apóstolos para superar, que foi a barreira da circuncisão, e que deu muita polêmica, né? Que eles falam aquela reunião, vamos ver como um sínodo lá de Jerusalém, aí as comunidades de Antioquia falaram, não, nós aceitamos Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, mas circuncisão não aceitamos, não. Para ser bem direto aqui, eu acho que para a gente entender a gravidade do que significa aceitar essa circuncisão, impor circuncisão sobre o gentio, quer dizer, uma imposição cultural. Isso é um projeto de evangelização já para lá de ultrapassado, né? Essa história de levar o evangelho. Os melhores missionários hoje, Paulo aqui era apóstolo, apostolê. A palavra apóstolo, etimologicamente, significa apo, a preposição grega, dar, por, e stolê, enviado da parte de alguém. Então, etimologicamente, apóstolo é o enviado por Jesus e por Deus. Só depois, no final do século, é que apóstolo se tornou um título, né? Então, apóstolo que é um missionário. Hoje, os melhores missionários dizem assim, que é errada essa ideia de a gente pensar assim, que eu vou anunciar o evangelho, eu vou levar o evangelho, eu vou cristianizar. Não. O Espírito de Deus, o evangelho, a boa nova libertadora, já está em todas as culturas, em todos os povos e tudo. O que a gente precisa riscar um palito de fósforo é para atiçar convivência, fraternidade, respeito, solidariedade. É isso. Termino alertando. Impor a circuncisão, talvez é algo semelhante hoje, por exemplo, à ditadura dos heterossexuais em cima dos nossos irmãos LGBTQIA+, que segundo a turma da psicologia, estima-se que de 12% a 15% da sociedade seja homoafetiva, homossexual. Então, seria algo dizer assim, não, quem é homossexual isso é uma doença, você tem que se curar. Você tem que deixar de ser gay. Exigir a circuncisão é isso. E isso leva, esse tipo de postura, no caso aqui relação com os homossexuais, leva no Brasil, a todo ano, cerca de 250 irmãos e irmãs nossas LGBT são assassinados. E muitos suicidam. Quando eu era pároco da Igreja do Carmo aqui em Belo Horizonte, um jovem de 19 anos foi confessar comigo e falou, Frei Gilvander, eu vim confessar porque eu participei da sua missa ontem, gostei muito da sua homilia, e vim confessar. E ele já começou assim, ele falou, Frei Gilvander, ser gay é pecado? Aí eu assustei assim, que foi a primeira vez que alguém me perguntou assim, né? Não dei a resposta seca, não. Fui puxando conversa, conversei com ele 1 hora. No final ele falou assim, Frei Gilvander, eu vim cá para confessar e a minha angústia é isso, porque eu sou gay, segurei as pontas até os meus 15 anos, mas depois não aguentei mais, porque eu não pedi para sentir assim, eu não escolhi sentir assim, eu sinto tesão por homem, eu não sei por que é isso, mas é isso. Aí eu falei lá na escola, falei com meus parentes, agora minha família ir lá na escola, tá todo mundo me crucificando, me fazendo chacota, e ele falou, e aí eu li um livro da Renovação Carismática, do Padre Jonas Habib, que diz lá assim, ser homossexual não é pecado, vírgula, desde que não se coloque em prática. Aí ele falou, por isso, Frei Gilvander, eu vim te perguntar, porque se for pecado, se você disser que é pecado, ele falou, eu sou e não consigo não colocar em prática. Ou então, se você me disser que é pecado, eu vou sair daqui e suicidar. Eu levantei, dei um abraço nele,
Falei, não é pecado, meu irmão. Deus te ama, tô com você, respire fundo, você é um filho de Deus. Então, tomo essa liberdade de fazer essa analogia aqui, porque essa questão da circuncisão era a maior barreira. É você, assim, você execrar, você querer impor em cima dos outros a sua cultura, o seu modo de desrespeitar a dignidade da outra pessoa. A outra pergunta, André. Aí depois eu quero ouvir vocês também, viu, né? Eu acho que assim, eu não sou dono da verdade, não, mas quem quiser me contradizer e dizer que eu estou errado também, seja sincero, viu? Porque eu busco ser sincero, porque eu sei que os assuntos são sérios, e quando eu fico indignado, quando eu vejo pastor, padre ou líderes religiosos que ficam mentindo para o povo, né? Mente com a cara lavada, fazendo um discursinho amaciano, que nem ele acredita, mas às vezes porque está interessado para ganhar dízimo, para não diminuir as ofertas, está fazendo pacto da mediocridade, da convivência lá, eu não vou falar a verdade, porque senão eu vou melar minha amizade com fulano, eu não jogo nesse partido, não. Então, depois de responder essas duas perguntas aqui, quem quiser falar, eu fico feliz também de ouvir críticas também. Leonor, a Leonor levantou a mão, então vamos passar para a Leonor, já que a gente volta aqui no Frei Antônio. Leonor, pode usar o microfone, então. Com relação ao que o Frei Gilvander coloca, sobre a questão da circuncisão, eu fico avaliando também, Frei, esse peso que as pessoas carregavam naquele tempo, né, de não ser livres, de não ter a liberdade, e eram manipulados, né, por alguns, no sentido de que ter que cumprir esse preceito. E a circuncisão, ela fazia parte também daquelas 613 leis que o povo judeu tinha que cumprir, né, das quais não conseguiam cumprir, muitas vezes tinham que estar sempre pagando, sacrificando algo, né, para se purificar. E isso eu fico pensando que Paulo, quando ele contrapõe isso, e eu acho isso belíssimo, porque depois, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, lá no final, lá, eu acho que 25, quando Jesus fala assim, venham para mim todos vós que estáis cansados e oprimidos de carregar o fardo, o peso, né, porque eu vos aliviarei. Eu creio que Jesus já falava, quando o evangelista coloca isso, lá no ano 85, né, depois da morte e ressurreição de Jesus, aliás, depois das cartas de Paulo, né, que o evangelista coloca essas palavras na boca de Jesus, é muito importante, porque eu acho que já era a contraposição, né, que Jesus, ao caminhar junto com o seu povo, já fazia. Não concordava com essas imensidão de lei que colocavam um fardo muito pesado sobre as pessoas. Eu estou errada ou é isso mesmo? Não, é por aí mesmo, Leonor. Obrigado pela contribuição, é por aí mesmo. E, Leonor, você me fez acordar em mim aqui uma outra perspectiva, uma outra chave que eu acho que ajuda a gente a entender. Eu agradeço essa pergunta do Antônio aí, porque isso é grave, né? A gente tem que entender a Bíblia, precisa ser interpretada mesmo. Por exemplo, hoje, assim, é claro que todas as situações são complexas, nós não podemos recair em análises dualistas, né? Mas, assim, grosso modo, se a gente for dividir em dois grupos os graves conflitos e dores e assim, discussões, até brigas religiosas que acontecem hoje no Brasil, poderia dizer na América Latina e no mundo, mas para ficar no Brasil, é porque tem dois tipos de religião no Brasil se confrontando, dentro da Igreja Católica e nas outras igrejas cristãs aí. Por um lado, o pessoal da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais e tudo, coloca que diz a coluna mestra da vida cristã é fraternidade, é convivência, é formar comunidade, é ser solidário com quem está nos apuros, é denunciar as injustiças, é a ética, que é o carro-chefe. Para dizer uma palavrinha, é por aí, é o amor ao próximo, né? Mas não o amor ingênuo, é lá no sentido de Paulo Freire, quando fala assim,
Temos que amar todo mundo, mas não amar todo mundo da mesma forma. Amar os pobres, os escravizados, os injustiçados, como? Se colocando ao lado deles, para ouvi-los, para caminhar com eles, para reforçar suas lutas de libertação, né? Por isso ficar ao lado dos sem terra, dos sem casa, dos negros, dos indígenas, dos deficientes, né? Da mãe natureza, dos rios, das nascentes e tudo. Agora, tem outro tipo de religião. Qual que é o foco e a coluna mestra? É o culto. É os líderes religiosos, seja leigos ou padres ou pastores, fica convidando o povo, vem aqui para o culto aqui, e aí coloca toda a programação. Aí, o que passa a ser o coração desse estilo de vida religiosa? Passa a ser o culto, celebrações religiosas, rezar, orar, cantar, fazer adoração, rezar o terço, e aí vai aparecendo um monte de outras leis. Era um terço, agora tem terço dos homens, tem terço das mulheres, tem terço das crianças, tem terço do 1000 Ave Maria, 500 Ave Maria. E muita gente acha que isso... Aí, veja agora a diferença desses dois modos. E depois nós vimos nas últimas eleições. Internamente, na Igreja Católica, 53% votou no Bolsonaro. E nas outras igrejas pentecostais, acima de 70%. E o que predomina? Esse estilo, então veja, o estilo de vida, de religião, de proposta religiosa, seja ela cristã ou de qualquer outra, se pauta colocando a questão de vivenciar o culto, as experiências religiosas em si, pode, de fato, impor em cima da sociedade um fardo pesadíssimo. E foi o que aconteceu. Pessoas super religiosas acreditarem ingenuamente em quem vivia falando o nome de Deus, Deus acima de tudo. Aliás, Deus não quer estar acima de ninguém. Deus está em nós, dentro de nós, abaixo de nós, do lado, acompanhando, né? Família, falava em família abstratamente, colocou no poder quem agora colocou um fardo pesadíssimo, matando 600 mil irmãos. Não, isso não, é um tipo de circuncisão. Condenar à fome 20 milhões de pessoas, que é um fardo, uma circuncisão mais pesada do que essa. Desmatar a Amazônia, né? Faz 2.000 tipos de agrotóxicos. Então, isso, para a gente entender o que Paulo está defendendo lá na Carta aos Gálatas, a gente tem que colocar isso. Ele tá defendendo aquilo que de fato gera vida, mas vida real, fraternidade concreta, fraternidade social, fraternidade econômica, fraternidade ecológica, fraternidade entre homem e mulher, então superar o machismo, o patriarcalismo, fraternidade entre patrão e empregado, né? Então, por isso que ele fica muito indignado, porque esse tal de circuncisão não é cafezinho pequeno, não, é um negócio muito sério. Muito bom. Frei, qual que é o seu tempo para a gente se organizar aqui? Não, pode, mais uma meia hora ainda pode. Então tá. Não vai chegar isso tudo, não. Então a Janaína também levantou a mão, depois a gente volta nas perguntas do Frei Antônio, e o Luciano, e aí o senhor, e da Maria, do Rosário, e o senhor encerra. Janaína, então, vai lá. Boa noite, Frei, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Janaína. Voltando um pouco para o que você falou sobre homossexualismo, que eu achei muito interessante, e de repente uma live para a gente tratar esse assunto de como tratar essas crianças que vêm para a gente, né, com essas dúvidas, que é um assunto muito, muito diário, né? Eu entendi que talvez eu tenha entendido errado, que você disse ao rapaz que não era pecado, né? Mas aí lá o padre Jonas Abib, ele diz que o pecado é o ato, né? Mas eu entendi que o rapaz disse que ele agia, mas o senhor disse que não era pecado. Acredito eu que, se eu tenha entendido certo, que o que você fez foi poupar uma vida, né? Que é algo que emociona. Por quê? Porque eu estou entrando nesse assunto? Porque
o que eu disse, é um assunto diário. As crianças que nascem hoje, parece que elas já nascem, não digo predestinadas, mas de alguma forma, sim, a terem, podemos dizer, 2 chips. Isso, eu estou tratando isso por quê? Porque eu acredito que toda família hoje deva ter um ou mais. Na minha família, eu já tenho uma sobrinha que desde os 10 anos ela já dizia que ela não sabia se ela iria gostar de homem ou de mulher. Então, e ela tem uma relação nenhuma com religiosidade. Sabe que existe um Deus, acredita nesse Deus, é o que eu estava conversando com o André outro dia, e ele falou sobre o gnolicismo, né, André? E pelagionismo, que eu ainda não pesquisei sobre isso, mas fiquei com isso na cabeça. Palavrões complicados, né? Que é algo novo também, que é o que eu acredito que esteja introduzido a minha sobrinha e mais outras, né? Então, assim, é que eu fiquei muito curiosa, tô fugindo do assunto, mas estou aproveitando que eu gostei muito do jeito que o senhor fala. O que a gente pode fazer para trazer essas crianças para perto da gente, porque a gente sabe que em casa muitas vezes elas não são compreendidas, e se você não abraça, o mundo abraça, e muitas vezes a gente quer colocar a nossa verdade, o nosso tradicionalismo bíblico, né? Não é, não pode, não vai ser. Você tem que ser de outro jeito. Então a gente acaba que ficando perdido para tratar eles. Quando eles chegam para a gente e falam, estou conversando com uma menina, por exemplo, a minha sobrinha, às vezes me fala, tia, estou conversando com uma menina linda. Eu, ai meu Deus, respiro fundo. Porque tem aquela coisa do outro dia a gente estava conversando numa ocasião. Aceitar. Eu devo respeitar, mas aceitar eu não posso. E a minha sobrinha me questionou, tia, não existe respeito sem aceitação. Exatamente. Ela está correta. Você pode falar algo assim para acalmar meu coração, para eu poder cuidar da minha sobrinha? Janaína, eu também fico comovido, obrigado por você, eu sei que você está sendo sincera, eu também estou sendo sincero, sincera. Gente, porque, olha, ser pessoa cristã é uma graça. Eu, assim, sofri há quase 40 anos, padre há 27 anos, sou felicíssimo, nasci na roça, só pude estudar, comecei a estudar com 9 anos, fiz muito calo nas mãos aqui, eu sou sobrevivente, podia ter morrido de sarampo, de anemia aos 3 anos de idade, e fui escravo dos latifundiários, trabalhando em roça meia durante 7 anos, então eu estou dedicando a minha vida a lutar para que o amor vigore na sociedade, para que a vida e a fraternidade aconteça. Então, assim, seria muito cômodo para mim ficar, como muitos padres e muitos pastores, ou muitos que se dizem religiosos aí, limita a questão da religião à questão cultica. Só celebrar culto, missa, reza, terço, adoração santíssima. Eu faço tudo isso, mas isso não é o carro-chefe da nossa vida. Está claro no evangelho lá, não é que de senhor que entrar no... É vida e relação. E defender a vida não é questão abstrata, não. Aprendi depois de 5 anos de filosofia na Federal do Paraná, 4 anos de teologia, mais 4 mestrado, mais 5 de doutorado em educação. Hoje eu não tenho mais essa ilusão, não. Para a gente defender a vida para valer mesmo, a gente tem que lutar para que tenha condições objetivas, concretas, que viabilize a vida, né? Então, Janaína, eu até proponho, se vocês toparem, quem interessar aqui, se o André, o Luiz Carlos quiser, nós podemos marcar uma live, uma prosa só sobre esse assunto. Esse assunto é seríssimo, como eu falei aqui, são 250 sendo assassinados por ano, são mais de 15 mil sendo violentados, feridos, quebrados de homossexuais, né? Tem muitos jovens que estão suicidando, outros em depressão. Então. Mas de saída que eu sugiro, Janaína, para apaziguar seu
tranquilizar seu coração, eu sugiro, olha, quando o Supremo Tribunal Federal, 13 de maio de 2011, há 10 anos atrás, julgou a constitucionalidade da união civil homoafetiva, eu escrevi um pequeno texto, uma página, soltei, aplaudindo o Supremo. Aí o jornalista do jornal o Globo, lá do Rio, me ligou, você aceita uma entrevista e tal? Eu falei, me manda as perguntas. Ele me mandou 13 perguntas. Está no meu site, gilvander.org.br. Eu sugiro para quem quiser ler lá, porque não vai dar tempo, eu respondi essas 13 perguntas, assim, união homoafetiva reconhecida pelo Supremo, Frei Gilvander. Só que o Globo não publicou na íntegra, ele cortou algumas coisas lá, então no meu site está na íntegra, União Civil Homoafetiva. E lá eu respondi isso principalmente a partir da Bíblia, porque eu tive a oportunidade de fazer um mestrado num trem chamado exegese, que é um palavrão, hermenêutica, a interpretação da Bíblia, né? E eu estudei 3 anos intensivamente de hebraico, de grego e tudo tal. Então, assim, eu fiquei, além de eu estar ouvindo os clamores dos homossexuais que são assassinados, que estão depressivos, que suicidam, e os 15 mil que são aí feridos todo ano, eu fiquei indignado quando eu comecei a ver, por exemplo, aquele padre Paulo Ricardo, lá do Mato Grosso, um seminarista nosso aqui, me mostrou vários vídeos dele culpabilizando, falando, Deus castiga, a Bíblia castiga, tal. Aí eu falei, eu estudei a Bíblia, não sou dono da verdade não, mas eu queimei pestana durante 4 anos de mestrado lá assim, tudo, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar, numa interpretação sensata, qual texto da Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, que justifica discriminar uma pessoa por orientação sexual. Não tem. Então, esse é. Segundo, que eu tô, graças a Deus que apareceu o Papa Francisco, e aí ele me salvou, porque aquela loirinha da Globo, lá de Roma, quando o Papa Francisco estava voltando aqui do Brasil, no avião, chegando lá no aeroporto em Roma, Papa Francesco, retornando do Brasil, e os homossexuais? Papa Francisco abriu os braços, deu um sorriso, falou, são filhos de Deus, criaturas, devemos respeitar e conviver. Quem somos nós para julgar? Esse é que é o caminho. E aí eu concordo com a sua sobrinha aí, hipocrisia. Hipocrisia. Estou repetindo 3 vezes, porque o apóstolo Paulo repete isso também na carta aos Gálatas, ele chama de hipócrita assim. A pessoa que diz assim, eu respeito, mas eu não aceito. Isso é cinismo, hipocrisia. Quem se não aceita, não respeita. E eu tenho também um monte... Essa minha indagação comigo mesma. Então, assim, mas esse assunto não dá para esticar aqui não, porque tem vários assuntos aqui. Mas eu sugiro isso aí. Agora, a questão complexa. É uma realidade que a gente não pode negar. O negacionismo aí mata igual o negócio que você está matando. Outra coisa, que já tem pesquisas da turma da área da psicologia dizendo são de 12% a 15% da sociedade. Então, isso que você falou aí, toda família tem. Às vezes é que não sabe ainda, está no armário, né? Outro problema que a gente tem que analisar, sabe que eu já fiquei sabendo? Tem pesquisas universitárias que já estão demonstrando que o exagero de agrotóxicos na comida, nos enlatados e tal, isso está mexendo na questão hormonal das pessoas. Então é possível que também o envenenamento da comida com exagero de agrotóxicos está mudando também a afetividade das pessoas. É uma hipótese, eu não afirmo isso não, mas isso está em baila também. Vamos seguir, André. Muito bem. Tem um pessoal agradecendo. Eu tinha uma questão para falar, mas o tempo também, a gente tem que respeitar o tempo, mas tem um pessoal agradecendo. Uma questão que apareceu aqui, que aí eu gostaria só que se o senhor pudesse comentar, né? O senhor deu uma ênfase muito grande no início, quando o senhor falou da questão do pobre, né? Veio, né, aqui a questão na minha cabeça, que recentemente eu li algo sobre o Pacto das Catacumbas, que durante o Concílio Vaticano II, né,
alguns padres, cardeais se reuniam e a principal bandeira era a bandeira em relação à questão do pobre. E hoje o Papa Francisco, hoje não, né? Agora esse ano, acho que é o 5º ano ou o 4º ano que nós vamos celebrar o Dia do Pobre. E o senhor trouxe no início, né? Quando, né, na sua fala, falando da questão do pobre. Para poder fechar e depois a gente vê a possibilidade de encaminhar para o senhor algumas questões e depois se o senhor puder nos responder, aí o Luiz fica responsável de fazer esse contato com o senhor. Então o senhor poderia, né, colocar para a gente essa ênfase que o senhor fez sobre a questão do pobre? Exata, ótima questão também, André. Seguinte, primeiro você viu aqui que eu defendi, aliás, essa síntese que eu estou partilhando com vocês aqui é um dos 8 artigos que está no livrinho, texto base que nós publicamos pelo CEBI Minas. Se alguém tiver interesse, não tiver comprado ainda, se quiser comprar, depois o Luiz Carlos tem o contato aí do CEBI Minas, né, com a Marilda, que nós, há mais de 25 anos, tem uma equipe de biblistas do CEBI Minas, e a gente sempre publica a cada ano um livrinho texto base, umas 90, 100 páginas e uma cartilha bíblica, né? E uma das características, o título do meu artigo é esse: Gálatas, não esqueçam os pobres e sejam livres. Então são essas 2 colunas mestras. E eu acho que um dos graves erros pastorais, teológico e missionário que está acontecendo na Igreja Católica hoje, todas as igrejas cristãs, mais ou menos, é o esquecimento da opção pelos pobres, né? E a opção pelos pobres, ela é genuinamente bíblica. Se a gente vai lá, por exemplo, no livro do Êxodo, como é que começou o processo de libertação dos povos escravizados debaixo do imperialismo dos faraós lá do Egito lá? Diz lá em Êxodo 3, 7 a 10, Javé, Deus solidário e libertador, ouviu o grito do povo oprimido, escravizado, super escravizado. Então, quer dizer, o nosso Deus não é um Deus neutro, não é um Deus que está acima de ninguém, é um Deus que transdescende, coloca o ouvido para baixo, desce, se alia, caminha junto. Então, não seria necessário opção pelos pobres se nós vivêssemos numa sociedade estruturada de forma justa, onde todas as pessoas tivessem oportunidades semelhantes de desenvolver o seu infinito potencial humano. Mas não existe. E é mentira também quem fica dizendo, comunismo, comunismo. O problema do Brasil nunca foi comunismo, não é e nunca vai ser. O nosso problema gravíssimo é capitalismo. Essa máquina de moer vidas que escraviza todo mundo que está embaixo. Então, não fazer opção pelos pobres é manter uma certa neutralidade. Aí está um erro grave, porque se a gente tivesse uma sociedade estruturada de forma justa, bastaria a gente ser solidário. Porque aí a gente teria o direito de dizer assim, todos nasceram com condições sociais, econômicas, teve as mesmas oportunidades de estudar e tal, não tem esse tanto de desequilíbrio. Agora, então vou ser solidário, dar uma cesta básica, um abraço aqui, conversar ali. Aí, se a pessoa não se desenvolvesse, a gente poderia culpar a pessoa. Mas no capitalismo, é uma classe dominante, a minoria aqui, explorando os de baixo. Aí você pisa. Então aí, neutralidade não existe. Nem sabonete é neutro. Nem sabonete neutro existe, né? Diz o bispo Desmond Tutu que numa sociedade estruturalmente injusta, quem não assume uma posição do lado dos pobres, do lado dos oprimidos, tudo, ele acaba ficando do lado dos opressores. Por quê? E por que é importante a opção pelos pobres? Porque aí você não é fazer opção porque o pobre é mais santo, não. Porque tem pobre picareta, tem pobre corrupto, né?
de todo jeito. É porque o pobre é o oprimido, porque o pobre é o elo mais fraco. Então tem que ficar do lado dele para a gente restabelecer a convivência para gerar a fraternidade, né? E aí termino, André, lembrando duas características que eu acho que são fundamentais do ensinamento e da atuação de Jesus Cristo, que está lá nos evangelhos. Acho que o apóstolo Paulo também vivenciava isso, dá para dizer que é de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo também. Se a gente vai olhar assim, a missão de Jesus Cristo, a missão do apóstolo Paulo, e dividir em duas partes, né? Na primeira parte da missão de Jesus e de Paulo, a coluna mestra era a solidariedade, era conviver, ouvir o povo, trabalhar com as mãos, ser simples, abraçar as mulheres, as crianças, os idosos, doentes, paralíticos, ceguinho e tudo, era solidariedade, compaixão, misericórdia. Por isso que Paulo, na carta aos Gálatas, na carta aos Coríntios, na carta aos Filipenses, por exemplo, o tempo todo ele esbanja ternura, amor, carinho, paz. Estou com saudade de vocês, então tem amorosidade, né? Isso é uma fase. Agora, no meio da missão pública de Jesus, no meio da missão do apóstolo Paulo, acontece o que os biblistas chamam de crise galilaica, que é quando começa a aparecer as incompreensões, ameaças de morte e de ressurreição, e aí Jesus vai fazer uma análise da missão. Aí o que Jesus observa? Falou, partilhei o pão para 5.000, mas agora tem 30.000 passando fome. Curei 10 ceguinhos, mas agora tem 200 cegos. Desparalisei 5 mulheres, mas agora tem 80 mulheres paralisadas. Estou igual bobo, estou enxugando gelo? Aí Jesus chega à conclusão que não é por mazelas pessoais, por deficiências pessoais, que as pessoas estão passando fome, cegas, paralisadas, excluídas e tudo. Jesus descobre que tem relações sociais que estão escravizando as pessoas. Descobre que o imperador está divinizado, que está roubando o povo com excesso de tributo. Descobre que o Herodes, o governador, é opressor, mandou Pilatos lá, mandou matar os galileus lá só porque eles reclamaram lá em Jerusalém. Aí a segunda missão de Jesus Cristo, que está na segunda parte, você vai dividir os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, do meio dos evangelhos para frente, o que predomina? E a segunda parte da missão do apóstolo Paulo também. Não é mais a solidariedade, nem compaixão, misericórdia. O carro-chefe passa a ser luta por justiça. Então, tanto Jesus Cristo como o apóstolo Paulo fica mais briguento. Chama o governador de raposa. Fala para essa raposa que eu vou continuar a missão aqui, ele não manda aqui não. E tal, né? Chama na raia os saduceus, que eram as pessoas mais piedosas, mais religiosas, né? Dava esmola doidado, jejuava, rezava pra caramba. Parte dos saduceus chama na raia, fala, vocês são uns hipócritas, safados, vocês é igual o sepulcro lá, branquinho por dentro, mas dentro é ossada. Vocês os pais de vocês mataram os profetas, vocês são filhos desses assassinos, vocês são cínicos e tal. E aí o resultado? Jesus é condenado à pena de morte, torturado e condenado à pena de morte, crucificado. O apóstolo Paulo também, segundo a tradição, também terminou martirizado. Então, para terminar, por que é bíblica e é profundamente espiritual e teológica a opção pelos pobres? André, todos e todas aqui. Porque para a gente construir, de fato, fraternidade real, vida, amor ao próximo, alegria de todo mundo se abraçar e melhorar a convivência, né? Ter mais respeito à dignidade humana, ter menos violência social, ter menos racismo, ter menos homofobia, ter menos desmatamento, ter mais alegria, mais festa e mais amor, mais solidariedade, a gente precisa colocar em prática essas duas dimensões do Evangelho de Jesus Cristo e do Evangelho de Paulo, que é o mesmo, né? É como se fosse assim, dois remos na canoa. Um é solidariedade, cuidado, misericórdia, compaixão, ternura. Isso é imprescindível, né? Isso é muito importante. Então, por exemplo, não jogar negócio
da intolerância, nem do ódio, no sentido da verdade, mas ouvir as pessoas, tentar se colocar no... Isso é importante. Agora, outro remo aqui da canoa é lutar por justiça, para a gente ajudar a superar, a partir das raízes, das causas, as violências. Então tem que ter essas duas coisas, solidariedade e luta por justiça. Aí quem abandona a opção pelos pobres, o que faz na prática? Para além de colocar em prática as expressões religiosas, de culto, né, de celebração, de rezar, de orar, e etc., e a missa e tal, faz só solidariedade. E só solidariedade é importante, mas é insuficiente. Porque solidariedade, a mineradora Vale também faz, todas as empresas têm um instituto de filantropia, né? O Estado, o governo, a prefeitura, todos fazem solidariedade, dão uma cesta básica daqui, os vicentinos, tudo tal. Mas então, acho que compatibilizar essas duas dimensões, por um lado, amor, carinho, mas para o outro, para a gente sonhar. Eu intuo que a carta aos Gálatas é nesse rumo que o apóstolo Paulo está dizendo. Falou, o eixo central da vida cristã não é culto e não é viver rubricas religiosas, só rezar e amar. Quem faz isso, beleza, isso não é problema não, né? Não é problema não, e às vezes até alimenta a pessoa, a gente tem que respeitar. E eu estou falando isso aqui para vocês porque eu estou num curso de formação, eu tenho que ser sincero e falar. Agora, eu respeito profundamente as pessoas idosas, por exemplo. Quem está aposentado, se pode ficar rezando 3, 4 horas, maravilha. Tal. Agora, o que não pode é rezar e depois, na hora de votar num cara que vai matar o povo, né? Ou na hora de deixar uma mineradora tá arrebentando a minha região lá e eu estou rezando lá, orando e não estou falando nada. Eu estou sendo cúmplice. Fique por aqui. Obrigado, André. Nós é que agradecemos, Frei. Então, nosso agradecimento, primeiramente, a Deus pelo dom da vida, e é essa que nós precisamos defender de forma incansável. Luiz, gostaria de falar alguma coisa? Ô André e Luiz, antes de você falar, André e Luiz, queria deixar o seguinte, olha, vocês viram que eu até tomei a liberdade de colocar no chat aqui o número do meu celular e no meu site aí. Eu estou sendo muito sincero aqui e sei que eu estou fazendo aqui, pedagogicamente, o mais acertado seria, se nós tivéssemos 2 horas, 3 horas e tudo, de falar e dar espaço para as pessoas reagir, dialogar. Eu sei disso. Eu sei também, assim, eu peço desculpa nesse sentido, porque não é justo a gente falar um monte de coisa assim. Eu sei que a gente acaba incomodando várias pessoas, né? Mas por isso que eu coloquei no meu telefone ali, se alguém sentir à vontade, sinta-se 100% livre, se quiser me passar mensagem aí, me mandando para o quinto dos infernos, me questionando e tudo, porque eu acho que é na crítica de correção fraterna, né? Para a gente ser melhor. O principal é que a gente seja humano e justo e como diz, seja luz no meio das trevas, né? Fermento, e para a gente não ser cúmplice de tanta... Porque hoje é tanta coisa para furar os olhos, às vezes é difícil a gente descobrir qual o caminho, né? Então a gente tem que dialogar muito e ter muito espírito aberto para dialogar, porque às vezes a gente pensa que a gente está certo e a gente não está, né? É isso aí. Obrigado, André. Luiz. Muito bem. Ô, Luiz, pois não. Antes de você falar, a Lucinéia levantou a mão. Então, Lucinéia, por favor, então pode falar, e aí a partir da Lucinéia, o Luiz faz as considerações finais. Boa noite. Eu apertei aqui sem querer, passa a minha vez. Certinho. Luiz. Muito bem. O senhor dá uma bênção pra gente, viu? Muito bem. Eu fiquei muito emocionado com a sinceridade, né, e com a transparência bíblica do padre Frei Gilvander, e me lembrei, em suas considerações, Frei Gilvander, que nós precisamos resgatar na Igreja Católica a importância da doutrina social da Igreja,
né, uma doutrina esquecida, abandonada, combatida por muitos, né, mas que tem uma raiz muito assim profunda na missão tanto de Jesus Cristo quanto de Paulo. Também fiquei muito feliz do senhor fazer menção, né, a missão do Papa Francisco, né, este Papa que ele mesmo definiu como Papa do fim do mundo, né, esse Papa que vem resgatar as melhores tradições católicas, cristãs, né, e que nos dá essa possibilidade hoje de falarmos a verdade enquanto cristãos, né, tendo no Papa Francisco o fiador da nossa palavra e da nossa mensagem. Então, deixar, né, a nossa gratidão ao Senhor Papa Francisco, que veio com várias encíclicas, né, de fraternidade, Amoris Laetitia, Laudato Si, Fratelli Tutti, todos esses documentos que vêm corrigir, né, os rumos de uma igreja que estava se perdendo, de um cristianismo falho e falso, e resgatando a nossa igreja para o verdadeiro cristianismo. A nossa gratidão, o nosso carinho, muito obrigado. Queremos agora receber a sua bênção para que a gente possa seguir em paz, caminhando, né, nos caminhos que Jesus nos ensinou a caminhar. Muito obrigado. Que obrigado, digo eu, Luiz. Então, antes da gente socializar a bênção aqui, só uma palavrinha, o Luciano Romão. Frei, uma dúvida. Quando Jesus diz a Judas, pobres sempre tereis, como fica esse contexto? Porque mesmo com 2000 anos de cristianismo. Luciano, ótima pergunta aqui, só um detalhezinho, e que eu aprendi no mestrado lá, que a gente não pode confiar cegamente em qualquer tradução da Bíblia, né? Tem um ditado na Itália que fala que todo tradutor é um traidor, né? No Brasil nós temos mais de 20 tipos de traduções de Bíblia, né? Por exemplo, uma mais antiga é a tradução da Ave Maria, de 1959. Ela está ultrapassada há mais de 70 anos. Então, tem erros de traduções em todas as páginas, né? E aqui você citou um. Quando a melhor tradução para essa passagem, quando diz assim, pobre sempre tendes, no presente. Pobre tendes, no presente. Aí o tradutor colocou no futuro para passar uma ideia como se fosse assim um vaticínio. Vocês podem baixar a cabeça, porque vocês vão resolver, sempre vai ter. Não é nesse sentido, não. Jesus está simplesmente constatando uma realidade. Tem pobre no meio de vocês, né? Conforme está lá em Deuteronômio. Então, assim, não é um vaticínio assim que é impossível. É claro que se tiver relações de estruturas opressoras, como lamentavelmente tem em todos os países, né? Aí a pobreza vai sendo reproduzida, né? Mas eu queria chamar a atenção. Pobre tem no meio de vocês. Era só uma constatação. Jesus não queria dizer assim, vocês podem baixar a cabeça, tempo vai ter. Não é esse o sentido, não. Meus irmãos, minhas irmãs, gratidão por estarmos aqui. Peço ao Deus da vida, São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Carmo, nossa Mãe Maria, que nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue nos animando, nos impulsionando, que Jesus Cristo, que está vivo e ressuscitado, presente em nós, no nosso meio, né? Que Deus, que é Pai de infinito amor, né? Abba, papai, papaizinho, que possamos sentir a bênção, a luz e a força divina nos envolvendo, e que tenhamos a grandeza de sermos bênção, de sermos luz, de sermos força divina por onde a gente for passando. Que Deus, assim, nos abençoe em nome da Trindade Santa, a melhor comunidade.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite, gratidão a todos e todas. Até semana que vem. Valeu, um abração. Que beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite e um ótimo domingo para todos e todas. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Frei. Um abraço. Muito obrigado a todos e todas. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo do WhatsApp. É uma alegria a gente estar fazendo esse curso. Então, ficamos muito honrados com a participação de vocês. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor. É o som, é a música e a dança, é o mar, regadeiro e pescador. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar.